Em coletiva de imprensa, ao lado do presidente de Portugal, Lula foi questionado por uma repórter portuguesa sobre suas manifestações a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. A repórter perguntou ao presidente português se o Brasil ainda poderia ser considerado uma parte legítima da discussão, mesmo após as manifestações de Lula. A Lula, ela perguntou se ele mantinha suas declarações sobre a União Europeia e, portanto, Portugal, estarem incentivando a continuidade da guerra. Lula afirmou que não podia compreender o que a repórter perguntou. Após uma tradução, Lula falou que pensa sobre restabelecer a paz, afirmando que é necessário que um grupo de países possa formular uma saída para a guerra. O jurista e jornalista Pavinato, da Jovem Pan, ironizou: "Quem é que ria da minha piada sobre Dilma não ter assumido a Embaixada de Portugal por dificuldades com o idioma? O mesmo se dá com Lula. Mas seria dificuldade ou ele estaria fazendo algo inédito, ou seja, mentindo?" A economista Renata Barreto avaliou: ter Lula preso por corrupção na presidência do país já é uma grande vergonha. Mas não contente com isso, ele ainda humilha o Brasil diariamente com as suas declarações. Em Portugal, Lula mentiu que nunca igualou a responsabilidade de Rússia e Ucrânia na guerra. O deputado federal Mário Frias pontuou: em Portugal, de férias, o pária continua dando vexame. O deputado federal Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara, aferiu: jornalista portuguesa questiona Lula quanto à sua declaração absurda sobre a guerra na Ucrânia e ele finge não entender por duas vezes. O Brasil se tornou um pária internacional. Que vexame! O deputado federal General Girão comentou: status de falastrão em arregão foi devidamente atualizado. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Vergonha para o Brasil. O político português André Ventura convocou: no dia 25 de abril, venham todos ao Parlamento às 9h. Vamos juntar a voz de todos contra Lula da Silva, a corrupção e a promiscuidade de Estado. Por Portugal, pelo Brasil livre, pela Ucrânia. Lugar de ladrão é na prisão. No Brasil, a ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Em português, Brasil. Ok.
Inês Lima, da Agência Lusa. Ao Presidente de Portugal, eu pergunto se depois das recentes declarações do Presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz, ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao Presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantém essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir, tem que ser baixo. Há uma semana afirmou... Tá. Eu percebi, porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. Eu sinceramente não consigo entender. Sim, são as suas palavras sobre a questão ao Brasil. Deixa eu falar uma coisa sobre a guerra da Rússia e da Ucrânia. Faz tempo que o meu país tomou uma decisão de que nós condenamos a Rússia pela ocupação do espaço pela ocupação e ferir a integridade territorial da Ucrânia. Isso logo nos primeiros dias. E temos voto na ONU nesse sentido, fazendo críticas à ocupação. Entretanto, nós não somos favoráveis à guerra, nós queremos a paz. O Brasil está tentando já há alguns dias. Foi isso que eu conversei com o Olavo Schultz, isso eu conversei com o Macron, isso eu conversei com o Biden, isso eu conversei com o Xi Jinping. O Brasil quer encontrar um jeito de estabelecer a paz entre Rússia e Ucrânia. O Brasil não quer participar de guerra. O Brasil quer encontrar um grupo de pessoas que se disponha a gastar um pouco do seu tempo conversando com todas as pessoas que prezam pela paz para fazer a paz. Eu não tenho experiência de guerra porque no Brasil, a última do Brasil foi a do Paraguai, eu não era nascido. Mas eu tenho experiência de muitos movimentos sociais, conheço quando se radicaliza muito ou não. Às vezes você começa uma luta pensando que vai acontecer uma coisa, não acontece e depois você não sabe como parar. No caso da guerra, a Rússia não quer parar, a Ucrânia não quer parar. Pois bem, nós vamos ter que encontrar um grupo de países que possam formular, sabe, numa relação de confiança, a ideia de que a guerra para, senta na mesa e conversa, que a gente vai encontrar o resultado muito melhor. Muito melhor. Eu tenho certeza que será infinitamente melhor para o mundo se a gente conseguir encontrar uma forma de fazer paz. E eu acredito nisso. Eu nasci na minha vida política negociando situações muito difíceis para o meu mundo sindical. E eu sempre acreditei que era possível você encontrar uma solução. E eu acho que essa guerra da Rússia e da Ucrânia, sabe, a gente pode encontrar a solução. É preciso que os dois países confiem em interlocução, que pode ser de fora, mas que pode ajudar a resolver o problema e construir o fim dessa guerra. É melhor encontrar uma saída em torno de uma mesa do que continuar tentando encontrar saída no campo de batalha. Mas no caso, quanto ao papel da União Europeia, perguntava se mantém a ideia de que a União Europeia está a contribuir para a continuação dessa guerra. Veja, é que se você não fala em paz, você contribui para a guerra. Ou seja, se o meu papel, eu vou lhe contar um caso, o chanceler Olavo Schultz foi ao Brasil e ele foi pedir para que o Brasil vendesse uns mísseis para que ele doasse à Ucrânia. O Brasil se recusou a vender os mísseis, porque se a gente vendesse os mísseis e esses mísseis fossem doados à Ucrânia e esses mísseis fossem utilizados e morresse um russo, a culpa seria do Brasil. O Brasil estaria na guerra e o Brasil não quer participar da guerra. O Brasil quer construir a paz. Ora bom, eu tive a ocasião de dizer há pouco, redizer, porque a posição portuguesa é conhecida por todos,
que é não apenas a condenação da invasão russa da Ucrânia e a solidariedade em relação à Ucrânia e ao povo ucraniano no que foi uma violação de princípios fundamentais do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, mas eu acrescentei que faz sentido aplicar as resoluções das Nações Unidas, aprovadas por maiorias esmagadoras na Assembleia Geral. E essas resoluções arrancaram na condenação, continuaram ao longo de um ano e mais de um ano de guerra e culminaram no pedido da retirada imediata das forças russas da Ucrânia como uma condição fundamental para ser possível encontrar não apenas a reparação de quem foi agredido, não agrediu, mas também um ponto de partida para a procura de uma afirmação duradoura e justa de princípios de direito internacional. E, portanto, nesse sentido, Portugal, solidário com a NATO e solidário com a União Europeia, pensa que não é uma situação justa o não permitir à Ucrânia o defender-se e tentar recuperar território que foi invadido com violação da integridade territorial e da soberania do Estado. É isso. Quanto ao papel que o Brasil pode ou não desempenhar neste processo? Como? Qual é o seu entender quanto ao papel que o Brasil pode ter neste processo? Isso, o papel do Brasil é o Brasil que define. Sim. Há um princípio fundamental. O presidente Lula da Silva não se substitui ao Presidente, à Assembleia da República e ao Governo português, e eu não me substituo ao Presidente Lula da Silva e ao Congresso brasileiro. O que significa que nós, naturalmente, que procuramos no quadro da CPLP, como nas relações bilaterais, como nas organizações internacionais de que somos membros, procuramos as pontes de entendimento. E nessas resoluções, Portugal e Brasil votaram sempre do mesmo lado ao longo de um ano e tal. Agora, compete às autoridades de cada país o desenvolver aquilo que consideram que é a prioridade para o país. Para Portugal, aliado da União Europeia, aliado da NATO, país que definiu uma linha, que é uma linha de apoio à Ucrânia, nos vários domínios e também militar, a linha é uma. Para o Brasil, é a linha que o Presidente Lula aqui definiu, primeiro no texto que leu, depois na explanação complementar desse texto. Olha, eu sinceramente eu compreendo o papel da Europa, eu tive compreendendo a Romênia antes de vir para cá. Ele tem 600 quilômetros de fronteira com a Ucrânia. Então eu compreendo o papel dele tranquilamente. Mas eu quero que as pessoas compreendam o papel do Brasil. Quando em 2002 eu fui aos Estados Unidos, o Bush queria fazer guerra com o Iraque. E estava decidido fazer guerra com o Iraque. E convidou o Brasil para participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele que a minha guerra não era do Iraque. A minha guerra era contra a fome no meu país. E conseguimos vencer a guerra. Agora tem 33 milhões de pessoas com fome outra vez no Brasil. E a minha guerra, outra vez, é combater a fome no Brasil. E, paralelamente, tentar construir um jeito de fazer com que o mundo viva em paz, porque a guerra não constrói absolutamente nada. A guerra só destrói, e eu não acho correto as pessoas ficarem em guerra. Presidente, boa tarde. Sérgio Uti, eu sou correspondente do SBT aqui na Europa, também representando colegas brasileiros. Eu queria insistir nesse assunto da Ucrânia, porque aqui na Europa, me parece, poucos governos esperavam um alinhamento automático do Brasil com as posições da União Europeia e da OTAN. Mas muitos se surpreenderam com o tom de algumas declarações do senhor, como uma das últimas em que o senhor responsabiliza igualmente russos e ucranianos pelo que está acontecendo. O senhor acha que foi mal interpretado, houve
um exagero nas reações? O senhor se arrepende dessa declaração específica? Não. Acha que ela foi mal Não. colocada? Só me permite, mais uma pergunta. A ida do ex-chanceler Celso Amorim à Ucrânia, qual é o recado que o senhor manda para o presidente Zelensky? E a ida do Amorim à Ucrânia descarta totalmente uma visita do senhor ao país? Se eu puder dizer para você o que o Celso vai conversar, ele nem precisa ir. O Zelensky vai ler nos jornais, ele não precisa mais ir. Ele tem que ir para poder conversar pessoalmente. A segunda coisa, eu não fui à Rússia e não vou à Ucrânia. Eu só vou quando houver possibilidade de efetivamente ter um clima de construção de paz. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse. Tem que ter alguém que converse. Sabe? E o Brasil está disposto a estabelecer essa política. Você tem fé que a Rússia pode aceitar uma conversa sem a retirada ali da região de Donbass, da Crimeia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Se fosse possível a gente resolver os problemas teoricamente, a gente resolveria. Como a gente vai ter que resolver na prática, você tem que convencer as pessoas que você pensa que não quer parar. Foi assim. Nós estamos numa situação em que a guerra da Rússia e da Ucrânia não estão, fazendo bem à humanidade. Não estão fazendo bem à Europa porque tem problema de energia, porque tem problema de fertilizante, porque tem problema de comida. E está fazendo mal também até no Brasil, porque o Brasil também compra fertilizante. E é por isso que nós temos que encontrar um grupo de pessoas que estejam Nós tivemos uma instabilidade no sinal de internet, estávamos acompanhando a declaração à imprensa dos presidentes de Brasil e Portugal em Lisboa.